firme nas promessas de Jesus. Bom dia aos queridos que estão chegando. Vamos aguardar aqui o final dessa canção, desse hino, para darmos início a mais um estudo bíblico da nossa, chamando assim, nossa escola bíblica dominical, esse estudo bíblico de domingo. Que bom que você está com a gente, louvado seja o Senhor. Firmes na promessa de Jesus. Amém, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com todos nesta manhã de domingo, dia 26 de junho de 2020. Que bom que o Senhor nos concede mais um dia de vida, iniciarmos mais uma semana, porque domingo é o primeiro dia da semana, estudando um pouco a palavra do Senhor. Eu quero ler aqui dois versículos, na verdade um versículo, Salmo de número 122, e após a leitura deste versículo, nós orarmos ao Senhor, consagrando este tempo e orando também pelas nossas vidas e as nossas famílias. Diz assim o Salmo de número 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não estamos na casa do Senhor, mas eu creio que esta alegria, ou esse desejo de termos novamente esta alegria todos os domingos ou no meio da semana, eu creio que Deus tem ainda permitido que este fogo fique nos nossos corações. Porém, por conta desta pandemia, por conta desta situação jamais vivida por todos nós, pelo menos nas minhas décadas aí de vida, pelo menos 4 décadas, nunca vi algo parecido. E o que isso nos faz pensar, irmãos? Irmãos, não há algo nada diferente. Nós precisamos orar, precisamos clamar a Deus. Infelizmente, os casos aqui na nossa cidade aumentaram. Talvez você não tenha pessoas perto de você, mas tem muitas pessoas nessa cidade que contraíram essa enfermidade. Os hospitais estão sendo ocupados e nós precisamos rogar a Deus, porque parece que quanto mais a gente pensa, parece que esse tempo de retornarmos, de chegar o domingo e a gente dizer, puxa, estou muito feliz porque eu vou à casa do Senhor, parece que esse tempo, ao invés de encurtar, está aumentando. Mas o que nós fazemos? Nós dobramos os joelhos, nós pedimos a Deus socorro. O Salmo de número 12, há uma frase, quem sabe Deus me permita compartilhar isso durante essa semana. O Salmo 12 diz assim, socorro, Senhor. Irmãos, nós precisamos clamar a Deus e pedir a Ele socorro.
Vamos fazer isso agora, nessa manhã de domingo. Coloque a sua vida na presença do Senhor, coloque a sua família, peça a Deus por familiares seus, pessoas conhecidas que porventura estejam com essa enfermidade, e aqueles que estão na linha de frente que você também conhece. Precisamos clamar a Deus. Precisamos também clamar ao nosso Deus para que Ele coloque um fim, né, para que Deus bata o martelo, para que esta pandemia chegue ao fim. Deus pode fazer isso. E a igreja tem a responsabilidade de orar. Se nós cremos, vamos orar a Deus. Oremos. Maravilhoso Senhor, nós queremos te agradecer porque o fogo, ó Pai, por certo, pela tua misericórdia, não se apaga na nossa alma, no nosso coração. Não é por não estarmos, ó Deus, na igreja que vamos nos arrefecer, não é porque as igrejas não estão de portas abertas aos domingos que vamos desanimar. Ó Deus, mas também, ao mesmo tempo que não desanimamos, clamamos ao Senhor socorro. Sim, gostaríamos de estar na casa do Senhor, gostaríamos de estar junto com os irmãos, adorando, exaltando, glorificando o teu nome, mas não podemos. Porém, daqui, ó Deus, cada um na sua casa agora, lendo a palavra, compartilhando a palavra do Senhor, queremos ser fortalecidos, queremos ser encorajados, e que esta chama, ó Deus, possa aumentar ainda mais, e estejamos ansiosos para retornar, ó Deus, à normalidade das igrejas, do nosso culto, da nossa adoração em comunidade. E, ó Deus, neste domingo queremos suplicar a Ti, meu Deus, por familiares, pessoas próximas a nós, por nossa cidade, pelas famílias da cidade de Presidente Prudente, pelas famílias desta nação, para que o Senhor venha com socorro, com consolo, com ajuda, com cura, ó Pai, em nome de Jesus, sobre todos os enfermos. Há muitos, ó Pai, acometidos pelo vírus do Covid, Senhor, e quem tem o poder de socorrer, quem tem o poder de curar é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, é o Jeová Rafa, é o Deus que cura, é o Deus que cuida de nós. Suplicamos a tua intervenção em favor, ó Deus, de pessoas enfermas neste dia, nesta manhã de domingo. Suplicamos, ó Deus, a tua intervenção em favor de famílias apreensivas, angustiadas. Clamamos ao Senhor, ó Deus, contra, Pai, a intervenção do Senhor contra esta pandemia. Tenha misericórdia. Meu Deus, ao invés de diminuir, os casos têm aumentado, mas o Senhor é Deus, capaz de colocar um fim a tudo isto. Faz este milagre, Senhor, em nome de Jesus. Dê um basta, ó Pai. Este vírus não é maior do que o Deus vivo. Este vírus, a grandeza dele não é maior do que a grandeza do Eterno, do Todo-Poderoso. Tenha misericórdia, Senhor, e cuida de nós, ó Pai, como igreja, como povo do Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a mantermos os joelhos dobrados e as mãos levantadas, e dá-nos a graça de não cessarmos, ó Deus, a nossa súplica, o nosso clamor ao Senhor. Sara, meu Deus, a nossa terra, sara, Senhor, a nossa nação, livra-nos desta enfermidade, livra-nos, ó Pai, desta pandemia por misericórdia. E nesta hora agora também livra o nosso coração de preocupações ou aquilo que venha nos atrapalhar para aprender e para crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Livra agora o nosso coração e afasta da nossa mente tudo que venha a ser um empecilho, ó Deus, que venha algo que venha para dificultar o nosso aprendizado e a aplicação da Tua palavra. O que lemos aqui é a palavra do Senhor, e vamos continuar lendo esta palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o mesmo que há de nos iluminar para aprendermos um pouco mais e sermos ajudados pelo Senhor para colocar esta palavra em prática. Eu oro em nome do Senhor Jesus, rogando as tuas bênçãos em favor daqueles que nos veem nesta hora, rogando as bênçãos do Senhor sobre a igreja do Senhor nesta cidade, rogando os teus cuidados, com perdão, Senhor, dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Louvado seja o Senhor. Convido você a abrir em Daniel, o último dos profetas maiores. Vamos olhar aqui para o capítulo de número 5. Profeta Daniel, capítulo de número 5. Diz assim, acompanhe comigo aí com paciência e também reverência a leitura da palavra do Senhor.
O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Rapidamente aqui, no versículo de número 2, quando fala de Nabucodonosor, seu pai, está fazendo uma referência ao ancestral, não está dizendo que Belsazar era filho de Nabucodonosor. Na verdade, provavelmente ele era neto de Nabucodonosor, mas a Escritura tem este hábito de dizer que o ancestral era como um pai. Versículo de número 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia. Presta atenção no que o rei disse. Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltos. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse. A rainha mãe, provavelmente a mãe de Belsazar, filha de Nabucodonosor. E ela disse, ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, está vendo? Seu ancestral, se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido, ele faz a mesma promessa, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Preste atenção que Daniel responde a partir do versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai, ou seja, seu ancestral, o reino e grandeza, glória e majestade.
Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Aqui Daniel faz um breve resumo do capítulo de número 4. Versículo 22. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantar, então não era algo estranho que havia acontecido com Nabucodonosor, mais ou menos aqui há uns 20 anos atrás, não era desconhecido de Belsazar. Versículo 23. Ainda que sabias tudo isso, versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Qual que é a característica, quais são as características destes deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, queridos? As características: não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Versículo 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Até aqui na narrativa não sabemos o que estava escrito, mas agora vamos saber. Versículo de número 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Algumas versões diz Pérez, né, no lugar de parsim. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Até aqui, queridos, capítulo 5 de Daniel. Irmãos, no capítulo 1 nós vimos a respeito de que Deus honra aqueles que não se contaminam, a história de Daniel e seus 3 amigos que não comeram a comida do rei. No capítulo de número 2, vimos um reino de uma outra natureza, com aquele sonho de Nabucodonosor. No capítulo de número 3, falamos da vitória sobre o mundanismo, e isso é importante aqui, porque nós estamos falando de um tema geral, que é o amor a Deus no mundo. A fé cristã, ela sendo evidenciada no nosso dia a dia. E no capítulo de número 3, aqueles 3 jovens não acataram aquela ordem absurda do rei, e aí nós vimos que Deus deu a eles vitória. Deus se manifestou poderosamente no capítulo de número 3. E no capítulo de número 4 temos o sonho de Nabucodonosor, onde Deus humilha o rei, mostra a sua pequenez e fala da sua grandeza. E hoje, no capítulo de número 5, se alguém for falar assim, pastor, qual que é o tema do capítulo de número 5? O tema do capítulo de número 5 é a queda do Império da Babilônia. Esse é o tema do capítulo de número 5. Porém, nós podemos tirar uma lição ou um tema, não um tema diferente, mas que tem a ver com o conteúdo. Inclusive, o tema de hoje é De Olho na Eternidade. Como um texto base para a nossa reflexão é o que está no versículo de número 17, de acordo com a resposta que Daniel dá ao rei, quando o rei oferece para ele muitos tesouros. E nós podemos fazer esse tipo de mudança, entre aspas, de tema? Podemos. Por exemplo, o livro
o livro de Neemias, qual que é o tema geral do livro de Neemias? O tema geral é a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas nós podemos tirar uma lição do livro de Neemias. Qual lição? Uma lição a respeito de liderança. Mas o tema principal continua. Então, do tema principal, nós tiramos assim, digamos, um subtema. E nós vamos pensar hoje, nesse capítulo de número 5, de olho na eternidade. As Escrituras Sagradas, irmãos, elas, então, como aqui introdução, elas nos estimulam a comparar a vida presente com a glória futura. Ela comparar a vida presente com a glória que vamos ter lá na eternidade. E a conclusão nessa comparação, para nós crentes, para nós filhos de Deus, essa conclusão ela é óbvia. Por quê? Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo. É incomparavelmente melhor, ainda que tenhamos importantes funções a desempenhar aqui sobre a face da terra. A vida lá é incomparavelmente melhor. As duas perspectivas, elas são indispensáveis para a nossa vida como crentes nos dias de hoje e sempre. Quais perspectivas? Irmãos, nós estamos aqui, mas o nosso coração anseia pelo dia em que estaremos eternamente com o Senhor. Nós estamos aqui, mas nós ansiamos quando chegaremos lá na eternidade. O que não pode é o nosso coração estar aqui, porque aqui nós somos peregrinos. Nós apenas estamos de passagem por este mundo, mas com o nosso coração na eternidade. Daniel foi um homem que desde cedo desempenhou de modo excelente as suas funções profissionais, digamos assim. Ele ocupou importante posição de liderança no Império Babilônico, uma importante posição política nesse império, desde o primeiro momento. E desde cedo ele se destaca como uma mente, digamos assim, brilhante, como uma mente muito sábia, dentro, por todo o período do Império Babilônico. E aqui, nessa breve introdução, olhando para a história de Daniel, dos seus amigos, olhando para até mesmo Neemias, que eu fiz a citação aqui, irmãos, é possível ser crente e ser influente na nossa sociedade. É possível ser crente e desempenhar papéis de liderança nesse mundo. Daniel, não estou dizendo que ele era um político, mas ocupava uma posição política importante. E Daniel sempre foi coerente com a sua fé. Então é possível. Talvez o que falta a todos nós é mais ousadia e mais coragem, como teve o nosso amigo, nosso irmão profeta Daniel. Bem, mas nenhuma dessas coisas para Daniel era mais importante do que a sua fidelidade a Deus. É isso que movia esse rapaz. Nada do que a Babilônia oferecia, nada do que a Babilônia ofereceu para Daniel era mais importante do que a sua fidelidade ao Senhor. Nada também, irmãos, do que o mundo oferece para nós, nada será mais importante, nada terá mais valor, nenhum cargo, dinheiro, recursos, honrarias, reconhecimento, conforto, nada disso que o mundo oferece. E até tem coisas lícitas, mas nada disso deve ser maior do que a nossa fidelidade, o nosso compromisso com o Senhor que nos salvou. Então aqui o que é que nós vemos no capítulo de número 5? O profeta se mostra aqui já de idade, bastante sereno e tranquilo, desde sempre se mostra desapegado das coisas deste mundo, desapegado daquilo que o mundo pode oferecer. Esse homem aqui é temente a Deus e ele não está focado nos tesouros aqui da terra, mas focado naqueles tesouros onde, colocando tesouros onde a prata, nem a ferrugem, não podem correr, nem ladrões podem roubar. O que Daniel mostra para nós através da sua vida e da sua história é a sua fidelidade ao Senhor que conduz com letra maiúscula a história. Dito isso, há novidades aqui agora na Babilônia. Já passou algum tempo, Nabucodonosor morreu, esse homem já não existe mais ou menos 20 anos se passaram provavelmente da sua morte. O trono sofre algumas
alguns reveses, há a sucessão de reis aqui meio que turbulentos, até que chega um momento que um homem chamado Nabonido assume o comando da Babilônia. E ele assume, esse Nabonido provavelmente era um comandante de um exército, de um dos exércitos do rei Nabucodonosor, e esse Nabonido provavelmente casou-se com uma filha de Nabucodonosor, que é a mãe de Belsazar, essa rainha mãe que aparece aqui no capítulo 5 de Daniel. E ele assume o comando da Babilônia numa época em que eram épocas ou tempos difíceis. O que estava acontecendo aqui? O clima nas fronteiras do Império da Babilônia estava bastante tenso. Por quê? Porque os medos e persas, ou o Império Persa, estava avançando e conquistando novos territórios. E por conta dessa guerra que estava já ocorrendo entre a Babilônia e o Império Persa, o rei Nabonido se ausenta por algum tempo, deixa de morar na capital do império, na cidade fortificada da Babilônia, e provavelmente está lutando em outros lugares, e agora, como ele teve que sair da cidade central, digamos assim, ou da capital do império, ele deixa no comando, no trono, o vice-rei, ou seja, Belsazar, seu próprio filho. E aí ele é o segundo no reino. O primeiro era Nabonido, o segundo nós temos aqui Belsazar. Por isso, e provavelmente, que ele oferece àquele que interpretasse o sonho ser o terceiro no reino. Bem, então digamos assim, novidades aqui na Babilônia. A Babilônia vai sair um pouco da história, o Império da Babilônia vai sair um pouco da história a partir do capítulo de número 5. E aí, diante disso, o rei em exercício, Belsazar, usando do seu poderio, usando do seu prestígio, digamos, do seu poder, ele resolve fazer uma festa meio estranha, uma festa meio esquisita, e aqui podemos dizer que foi uma atitude bem descabida, levando em consideração que havia, nesse exato momento aqui, um cerco do Império Persa contra a cidade da Babilônia. Imagina, o exército está perto, você deveria chamar os seus, conversar com os moradores da cidade para fazer uma defesa, mas o rei vai fazer uma festa. E esse cerco e esse avanço do Império Persa, nós sabemos aonde. No último versículo, que é o versículo de número 30, o versículo 30 e o versículo 31, Belsazar é assassinado e Dario toma posse aqui do reino. Então, nessa mesma noite desta festa estranha, dessa festa esquisita, que nós vamos pensar um pouquinho sobre ela, Belsazar é assassinado e a Babilônia cai. O Império Babilônico cai aqui. O que o texto nos chama a atenção? Chama a atenção para a extravagância aqui desta festa. É um grande banquete, tem muitos convidados, 1000 convidados, com certeza toda a nobreza, todos os mais importantes do reino. E além disso, algo que o texto enfatiza aqui nesta festa é que havia muito vinho, bastante vinho. Então, o versículo 1, 2, 3 e 4, e também lá no versículo 23, quando Daniel fala de que usaram as taças para beber vinho. Então, a principal bebida aqui era vinho, era a bebida que poderia tirar, e como de fato tirou, a sobriedade dos homens e das mulheres dessa festa, inclusive também do rei. Então, como que o álcool tivesse turbinado essa irresponsabilidade, essa irreverência aqui no coração do rei. E por ter turbinado, por ele já estar meio passado, ele age de forma desrespeitosa, de forma irreverente e age de forma escarnecedora. Onde que nós sabemos isso? Quando ele manda trazer os utensílios que foram tirados do templo de Jerusalém. Aqueles utensílios eram utensílios sacros. E ele manda trazer para quê? Para que fossem servidos a bebida, então servissem como taças, para honrar os seus convidados e também para honrar os seus deuses. Olha o que diz o versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa do Senhor. O autor faz questão de enfatizar que foram tirados da casa do Senhor lá de Jerusalém. E diz que eles beberam vinho e bebendo deram louvores aos deuses
de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e também de pedra. Irmãos, festa é sinônimo de entretenimento e, como tal, tem o objetivo de tirar o foco das preocupações. Belsazar estava preocupado com a chegada do Império Persa ou do exército persa. E a festa, de modo irresponsável, é uma festa para tirar o foco dessas preocupações. É o que o mundo gosta de fazer, não é? Não é às vezes o que nós também fazemos, num paralelo. Nós estamos preocupados, algumas coisas, alguns perigos nos ameaçam, precisamos tomar decisões sérias, e aí para tirar o foco da preocupação a gente vai fazer uma festa, a gente vai para uma festa. Festa é sinônimo de entretenimento, festa é coisa daquilo que o mundo gosta. Festa é o que tira o foco, é o que tira a atenção dos problemas, o que tira a atenção da realidade. E se o plano do rei aqui era fugir dos problemas que batiam a sua porta, Deus trouxe ali o rei de volta à realidade. Uma espécie, não é uma espécie, uns dedos de mão, capítulo 5, versículo 5, uns dedos de mão começa a escrever, escreve 4 palavras na parede. Agora imagine aquele barulho de festa, não sei se música tocando, pratos batendo, copos, taças sendo batidas uma na outra, quando aquilo começa, um silêncio total naquela festa. Um silêncio toma conta. E aí o que se vê é um rei aterrorizado, é um rei desesperado com aquilo que acontece. Versículo de número 6. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos ombros relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E o rei, não apenas curioso, mas preocupado para saber o que tudo aquilo significava. Ficou desesperado. Diz o versículo 7. O rei ordenou em voz alta. Não precisou nem baixar um decreto, como era costume, né? Mas o rei ordenou em voz alta que se introduzissem e gritou. E pode ser que desesperadamente, que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Para tirar o foco, faz festa. Porém, no meio dessa festa, um silêncio, uns dedos de mão. Então, nós temos aqui no primeiro momento novidades na Babilônia. O reino vai ser mudado. Não está mais Nabucodonosor, está Belsazar, seu neto, e aqui no meio de uma festa irreverente, no meio de uma festa para tirar o foco, no meio de uma festa descabida, Deus aparece, Deus se manifesta, digamos assim, com os dedos de mão. E aí o que nós temos aqui? Palavras numa parede. Eu não tenho passagem semelhante nas Escrituras Sagradas. E aí, Belsazar, diante disso, age semelhantemente a Nabucodonosor em outras situações. O texto fala seu pai, que ele era seu filho, mas já falamos aqui, provavelmente Nabucodonosor, avô de Belsazar. Então, no meio dessa festa estranha, o que ele faz? Convoca os sábios, os encantadores, os feiticeiros e estabelece uma recompensa. É assim que o mundo faz. Eu dou para você e você me devolve em forma de um favor. E ele estabelece recompensa. Essa recompensa é extraordinária, irmãos. A recompensa é o seguinte: presentes muitos valiosos e a posição de terceiro no reino. Como já disse, porque Belsazar era o segundo. Mas, como sempre, já vimos aqui no contexto do livro de Daniel, os sábios não conseguem sequer ler as palavras na parede, muito menos interpretá-las. Essas palavras, versículo de número 8. Então entraram todos, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. E o desespero então foi aumentando. Versículo 9, com isto se perturbou muito o rei e mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressalto.
nesse contexto, ninguém sabendo, todo mundo desesperado, citado pela mãe do rei, versículo 10, a rainha mãe entra em cena, e ela cita Daniel. E citando Daniel, Daniel então entra aqui, digamos, na festa, na história. O fato, provavelmente, Daniel deve ter sido aqui convidado. Provavelmente, Daniel deve ter sido convidado, porém, ele não se permitia envolver com orgias. Provavelmente, ele foi convidado, mas ele não se deixava levar por esses atrativos do mundo e sabia também que era uma festa que não era lugar para ele estar. Ele tinha uma importante função naquele reino, tinha uma importante função aqui na terra, mas sabia o que era incomparavelmente melhor. Daniel não perdia tempo com estas festas estranhas, com estas festas badaladas da Babilônia. Como deve ser com cada um de nós crentes no Senhor Jesus. Não perder tempo com estas festas que o mundo oferece, que desdenha de Deus, que desdenha do perigo, que manifesta irreverência. Bem, já um ancião, Daniel continua a ser o único capaz de realizar aquela tarefa que o rei queria que fosse realizada. E aí, Daniel vai relacionar o episódio dessa inscrição na parede com uma atitude escarnecedora de Belsazar. Ele vai relacionar esse escrito como a ira de Deus, como o juízo de Deus, por conta da postura de Belsazar. E aí as 4 palavras, versículo 24, nós damos um salto aqui, versículo de número 24 e versículo 28 diz: Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta foi a escritura que se traçou. Daniel diz tudo o que acontece, que o Belsazar não volta atrás, e ele diz: estava escrito isso na parede, mas mesmo que fosse na língua deles, eles não conseguiram nem ler. Mas Daniel consegue ler e interpretar. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Irmãos, Mene, 2 vezes. 2 vezes. Os dias foram contados e terminaram. Os dias foram contados e terminaram, Belsazar. Tekel, você, rei, você foi colocado na balança, você foi avaliado. Parsim, ou em algumas versões Pérez, o reino será dividido. Ou seja, Deus avaliou, Deus julgou e Deus reprovou. E diante disso resolveu aplicar uma disciplina punitiva sobre o rei Belsazar e sobre toda a Babilônia. Por quê? Porque os caldeus glorificaram a criatura no lugar do Criador. Versículo de número 23 está escrito assim: E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Irmãos, não adoraram a Deus como deviam adorar. Não glorificaram ao Criador como deveriam glorificar. É assim que o mundo faz nas suas festas. O mundo adora a criatura e não ao Criador. O mundo faz festa não para Deus, mas para si mesmo. E no meio desta festança, Deus envia uma palavra de juízo. Embora a palavra foi de juízo, mas não deixou de exortar ao arrependimento. E Daniel fala isso com Belsazar aqui no seu discurso até o versículo de número 23. Bem, diante disso, dessa novidade aqui na Babilônia, dessa festa extravagante, dessa festa sem limites, dos dedos como de mão na parede, trazendo juízo, nós podemos aqui agora, porque o nosso foco, nós falamos em pensar a respeito
de olho na eternidade, com base naquilo que Daniel responde ao rei no versículo de número 17. O que nós podemos ver aqui, irmãos? Nós podemos comparar Belsazar e Daniel. Olha que interessante, o nome Belsazar significa Bel me protege. E Beltesazar significa, que é o nome babilônico de Daniel, significa Deus é o meu juiz. O que nós temos aqui? Irmãos, o mundo sempre tem, o mundo, ou de modo geral, nós vivemos em dois, não é que vivemos em dois lados, sempre haverá dois lados. O que eu quero dizer com isso? Existe no mundo os santos e os ímpios. Existem os perdidos e os salvos. Irmãos, existem os que obedecem a Deus e os que não obedecem a Deus. Existe aqueles que creem no Senhor e aqueles que não creem no Senhor. Existe Belsazar e existe Beltesazar. Existe Belsazar e existe Daniel. Existe o que teme a Deus e existe o que não teme a Deus. E aqui estes dois traz para nós cosmovisões diferentes, ou visão de mundo diferente. Francis Schaeffer fala que cosmovisão é o conjunto de valores que formam o filtro, ou a peneira, digamos assim, através do qual uma pessoa enxerga o mundo. Nós continuamente interpretamos, diz Francis Schaeffer, a nós mesmos, bem como os acontecimentos à nossa volta. E o capítulo 5 de Daniel nos mostra uma grande diferença na forma como Daniel e o rei Belsazar enxergam e interpretam a vida, o mundo, as coisas ao seu redor. E aqui, de modo bastante claro, o coração do rei está comprometido com o aqui e agora. O coração do rei está aqui na terra. O coração do rei está comprometido com as coisas aqui da terra. Ele tem uma cosmovisão, digamos assim, mundana. O coração do rei está nos prazeres, está na luxúria, está no poder, está no status. O coração do rei está na idolatria. O coração do rei está em fazer o bem para ele mesmo. Enquanto que Daniel serve para nós como um exemplo de uma pessoa cujos olhos estão focados em Deus. A visão de Daniel é uma cosmovisão bíblica, vê o mundo como Deus vê, com os óculos das Escrituras Sagradas. Então temos cosmovisões aqui opostas, visão de mundo diferente. E aí Belsazar de um lado e Daniel de outro. E então nós podemos aprender algo a esse respeito. E aqui vamos fazer pelo menos 3 contrastes. E o primeiro contraste é que o rei aqui, ele vive em prazeres. Versículo de número 12, versículo 1 e 2, nós já vimos aqui, já lemos que ele faz esta grande festa, muita gente, inúmeros convidados, muita comida, muita bebida, muita fartura, muitas mulheres, enquanto a Babilônia sofria um cerco do exército inimigo. Está fazendo festa. Irmãos, aqui fazendo uma comparação, a busca incessante por aventuras, por prazeres, de modo irresponsável e sem limite, caracteriza o coração do homem mundano. Sim, a busca incessante por aventura, prazeres e satisfações irresponsáveis é o que caracteriza o coração do homem mundano, do homem pecaminoso ou do coração pecaminoso. A nossa cultura, o mundo de hoje, vive aquilo que nós chamamos de a ditadura da felicidade, ou seja, a felicidade a qualquer custo. E nesse modelo de vida que é propagado a todo instante, a todo momento, ele diz assim para você: é proibido você ficar triste. É proibido você ficar cabisbaixo. Todos os dias precisa ter festa. Você vai trabalhar, você tem que sair por uma festa. Todos os dias você precisa ser feliz. Talvez Daniel diria para mim e diria para você: eu prefiro renunciar a todas as festas mundanas para desfrutar de uma festa interminável, que é a festa celestial. Essa cosmovisão contemporânea, ela que é incansável, ela não apenas ordena, mas ela fica ditando o seguinte: não perca tempo. Sabe por quê? Porque a sua vida é curta. E é até atraente isto para aqueles que não conhecem a Deus. Para aqueles que não temem a Deus, de fato, a vida é curta. Então o mundo diz: aproveita a vida.
Você já viu também, já assistiu filmes assim, quando um dos personagens descobre que ele vai... resta pouco tempo de vida para ele. E aí, os filmes, o que mostram? Quando ele descobre isso, quando por um instante ele descobre assim, puxa, eu tenho só mais 5 dias de vida. Aí, como que dá uma sumida assim na imagem do filme, aí aparece né, música, badalação, mostrando que aqueles que têm pouco tempo não pode perder tempo e tem que curtir a vida. E essa é uma compreensão ruim, danosa da nossa realidade. Ou seja, essa compreensão de curtir a vida que virou como se fosse uma pedra angular para a sociedade. E também uma pedra angular da cultura do entretenimento e também para a cultura do consumo. A vida é curta. Né? E essa cultura tenta nos seduzir, tenta entrar no nosso coração, bem como também na igreja. E a cultura diz assim, compre. Você tem casa? Se você não tem o que fazer, compre. Use, viva, quebre todos os paradigmas possíveis, divirta-se, deleite-se. Sabe de uma coisa? Compre e pague em parcelas suaves no seu cartão de crédito. Sabe por quê? Porque você merece. Porque você tem direito. Porque a sua vida é curta, então você tem direito de curtir. É mais ou menos assim que é a cosmovisão do mundo. Mas a Escritura, através do apóstolo Paulo, estimula a pensar justamente o contrário. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 3 de Colossenses diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, bom, está falando para crente. Está falando para aquele que teme ao Senhor, para aquele que teve a sua vida transformada. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso é bem atual, não é, irmãos? Porque o mundo nos leva a pensar nas coisas que são aqui da terra. O coração de Belsazar estava aqui na terra. Versículo 3. Por quê? O apóstolo diz, por que pensar assim? Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E é essa exatamente a visão de mundo que Daniel tem. Ele foca ou está focado em Deus, está focado na glória de Deus. E ele não se impressiona com a possibilidade de receber presentes valiosos, não se impressiona em ser o terceiro homem mais poderoso da Babilônia. Daniel não se vende. Capítulo 5, versículo de número 17, vamos ler aqui novamente. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Por que Daniel responde assim? Por conta do seu compromisso com o Senhor. Então Daniel demonstra que não há ganância no seu coração. Ele é aquele tipo de homem, ele é aquele tipo de pessoa que não teria a menor dificuldade de dizer que considera todas essas coisas, como o apóstolo Paulo diz, como perda, como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré. Então, nessa visão diferente, nessa cosmovisão oposta, o rei é o aqui e agora. O rei aqui representa os perdidos, aqueles que estão sem o Senhor Jesus, os homens que são de corações perversos, indiferentes a Deus. Estes estão preocupados com o aqui e o agora. E Daniel está focado na eternidade. Esse é o primeiro contraste. Qual que é o segundo contraste aqui? A segunda coisa que contrasta é a forma como encaram o passado. Capítulo 5, versículo 18, Daniel diz: ó rei, Deus o Altíssimo vai contar uma história. Deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória.
E ele continua, versículo 21. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que Nabucodonosor conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. E Daniel conta um pouco da história passada. Com qual finalidade? Irmãos, a memória, a história, não só para o povo judeu, mas também para o povo de Deus, a história é muito importante. Por quê? Porque serve de auxílio para não repetirmos os mesmos erros. O passado serve de auxílio para não repetirmos os mesmos pecados dos nossos ancestrais. E a Escritura, no Novo Testamento, confirma isso quando Paulo escreve em Romanos capítulo 15, versículo de número 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4, olha, tudo quanto outrora. E ainda o mesmo apóstolo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 11, ele escreve assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, falou de coisas que aconteceu lá atrás, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Não é à toa que boa parte do Antigo Testamento é constituído de narrativas, ou seja, histórias são contadas. Às vezes, eu sei que talvez você não pense assim, mas os livros sempre foram registrados depois da história, não está sendo registrado quando a história acontece. Então, muitos livros, principalmente os livros de crônica, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, os livros de Esther, Neemias e Esdras, são livros pós-exílio, que narram o que aconteceu antes, para que aquele povo que estava vivendo um momento olhasse para a história do passado e aprendesse aquilo que Deus ensinou para os seus antepassados e não cometessem os mesmos erros. Então, o Antigo Testamento são narrativas que trazem história, para que recordassem o passado e pudessem perceber o cuidado de Deus com eles, ou seja, com o seu povo, e assim poderia encher o coração de esperança em relação ao que viria pela frente. É assim que Jeremias escreve nas suas Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu trago à memória algo que já sucedeu, ou algo até mesmo que eu já vivi. Qual que é o contraste, então? Belsazar não dá a mínima atenção para o passado. Ele não está nem aí. Mas, irmãos, nós damos atenção, sim, para o passado. Nós somos daqueles que não vivem no aqui e agora, mas pensando na eternidade. Nós não somos aqueles que quer viver o momento presente, mas nós também temos lições do passado. Mesmo depois, Belsazar, mesmo depois de um resumo extraordinário da história que Daniel trouxe, que aconteceu com o seu antepassado, mesmo diante da rejeição firme que Daniel tem dos presentes que o rei ofereceu para ele, como eles foram firmes na rejeição do alimento, né, do banquete, não, das delícias, me fugiu aqui a palavra certa, das iguarias, né, do rei, eles permaneceram firmes lá, Daniel permanece do mesmo jeito aqui. Mas assim, olha só, o rei insiste no seu comportamento. Ele não volta atrás. Ele não quer saber do passado. Irmãos, nós vivemos uma geração assim. A geração de hoje diz que o passado não tem nada a ver. E sem querer, ou de modo indireto, ao mesmo tempo rejeitam a Jesus. Jesus é antigo, mas é atual. Os ensinos do Senhor é antigo, ou antigo não no sentido de retrógrado, mas é antigo e sempre atual. Mas o mundo diz, não tem nada a ver, isso já passou. Isso aqui é história e ficou para trás. Olha a incoerência. Não, a história não fica para trás. Nós precisamos valorizar o que Deus nos ensinou para aprendermos a lidar com o presente. E por fim, o último contraste aqui, primeiro é o aqui e agora,
Aqui agora, Belsazar, Daniel preocupado com a eternidade. Belsazar quer saber do presente, Daniel conta o passado para que a gente não cometa os mesmos erros. Era uma exortação a Belsazar a se arrepender. Bem, e o terceiro contraste é que alguns fatores aqui do que ocorre aponta para o caráter desse rei, que era um caráter irreverente. Apesar da cidade da Babilônia possuir muros que eram fortes ou bem fortificados, a cidade tinha proteção, e tem uma questão do curso do rio que atravessava a cidade, que era como uma proteção natural contra os inimigos. A festa, naqueles moldes que o rei fez, foi uma decisão equivocada, espatafúrdia. E além disso, o rei age de modo desrespeitoso, de modo escarnecedor. Ele desrespeita, e aqui podemos dizer duas coisas: a religião dos hebreus, quando ele pede aqueles utensílios sacros que foram trazidos de Jerusalém. Mas não só a religião, ele desrespeita e desonra a Deus, o Senhor. A audácia de Belsazar reside nesse uso indevido e, portanto, o uso profanador daqueles objetos. Capítulo 5, versículo 2, versículo 4, e também quando Daniel diz, olha, você fez isso, versículo 23, versículo de número 29. O que nós vemos aqui? Irreverência a Deus. O mundo é assim, irmãos. E nós vemos a irreverência a Deus em diversas festas do mundo, em diversos acontecimentos. Né? A irreverência contra Deus, né? No carnaval, nas passeatas, nos manifestos, as pessoas são indiferentes a Deus, não querem saber de Deus, parece que têm o prazer, né, de ser irreverente ao Senhor. Mas eu quero dizer o seguinte, uma hora, uns dedos de mão vêm, uns dedos de mão vai ser escrito na parede e o silêncio vai cair sobre todos e todos vão ficar desesperados. E é nesse contexto que Daniel adverte que existem limites, limites que não devem ser ultrapassados. A irreverência a Deus tem limites e uma hora esse dedo de mãos vem. Deus vai colocar um ponto final a toda essa irreverência. E foi aí que acontece a queda da Babilônia. Encheu aqui a taça, transbordou a taça da perversidade desse rei. E o que talvez fosse visto aqui como um desdém e uma inofensiva provocação, resultou numa virada extraordinária no curso da história. O Império Babilônio caiu. E aqui um negócio interessante, né? Mais de 40 anos esse império durou e viu o que o rei fazia, desfazia. Irmãos, uma hora, estes grandes impérios que acham que estão no auge, uma hora, sabe por quê? Porque Deus reina sobre todas as nações. Ele coloca quem quer e retira quem quer. Ele dá domínio e poder para quem ele quer e retira o domínio e poder de quem ele quer. Os homens se enganam achando que podem controlar ou dominar o mundo. E aqui então Daniel, desde a sua juventude, desde a mais tenra idade, e aqui já velho, demonstra o seu profundo respeito pela lei do Senhor. E nesse episódio ele tem o desafio, não teve medo, mas o desafio de proferir uma palavra assim profética contra a vida do próprio rei. E assim ele fez, sem medo, sem receio, com toda ousadia, com todo o compromisso que ele tinha com o Senhor, com todo o compromisso que ele tinha com a palavra do Senhor, em cuja mão está a vida de todos. E o capítulo 5, versículo de número 23, estava no capítulo 4, versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu. Olha o tamanho do versículo 23. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Daniel falou aqui a verdade. Irmãos, concluindo então,
de olho na eternidade. Capítulo 5, novidades na Babilônia. Temos um rei irreverente, um rei fazendo uma festa desdenhosa para Deus e também diante do perigo, não está nem aí. Num segundo momento, esse contraste de cosmovisões diferentes, Belsazar, Bel protege, Daniel, meu juiz é Deus venceu. Nós temos como cosmovisões opostas, e o primeiro contraste é que um pensa no aqui e agora e um na eternidade. Irmãos, o mundo é no aqui e agora, e a igreja na eternidade. Irmãos, o mundo quer viver o presente, mas a igreja lembra-se do passado e aprende com o passado. O mundo é irreverência a Deus, e a igreja toda a reverência e todo o comprometimento com o Senhor. Um bom exemplo é o nosso Senhor Jesus, que também esteve presente não em uma festa, mas em algumas festas. O primeiro milagre que o nosso Salvador realizou, dando início ao seu ministério, foi em uma festa de casamento. Então, olha, não é errado fazer festa, viu, queridos? Mas há limites. Jesus era visto nessas festas, frequentava estas festas, e com toda a reverência a Deus e com todo respeito ele fazia isso, mas os fariseus e publicanos chamaram ele de glutão e de beberrão. O fato é que não tem problema nenhum em participar de ambientes festivos e respeitador e que zelam pelo cuidado daquele que é o templo do Espírito Santo. O que não é o caso das festas ou da maioria das festas que o mundo promove e às vezes, irmãos, a maioria das festas que muitos cristãos promovem. Por que não pode faltar bebida nas festas? Por que não pode faltar drogas nas festas do mundo? Por que não pode faltar música, dança, badalação? Por que não pode faltar mulheres? Por que não pode faltar sensualidade, extravagância? Por que não pode faltar malícia e perversidade nessas festas? Porque é assim que são as festas do mundo. Nós não podemos sucumbir a essa cultura, a esse tipo de prazer, desse tipo de entretenimento irresponsável e sem limites. As nossas atitudes, as nossas extravagâncias, digamos assim, demonstram a visão de mundo que temos, demonstra quem tememos ou em quem nós cremos. Nos momentos de aflição, nos momentos de cerco, nos momentos em que o Império Persa vem, momentos em que o nosso espírito se entristece, onde que a gente busca alívio? Nas festas? A gente vai ao shopping fazer compras? A gente vai no Americana Shopping, no Prudent Shopping, ou a gente vai fazer uma festa badalada? O cristão busca refúgio no Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Irmãos, será sempre o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós não desviamos o foco fazendo festa, nós desviamos o foco das preocupações, buscando a Deus e colocando isso diante do Senhor. Então, como todo livro do profeta Daniel, em mais um episódio, o Senhor revela uma coisa. Ele revela a sua bênção e o seu cuidado em favor do seu povo, quando ele proclama ou se autoproclama, como de fato ele é, Senhor sobre todas as nações. E ele condena as nações na medida em que ele faz ao mesmo tempo avançar a redenção dos seus escolhidos. Irmãos, tudo isso que tem acontecido, subidas e quedas de reinos, pandemias, fomes, pestes e tudo mais, a redenção dos escolhidos se aproxima. Os reis passaram da Babilônia e Daniel permaneceu até mais um bom tempo. O reino da Babilônia caiu, mas o reino de Deus permaneceu. Os reis caíram, mas o Rei dos Reis permaneceu. Continua no trono. Irmãos, pestes vieram, enfrentamos hoje e virão, mas o nosso Deus permanece. Precisamos então ter sensibilidade, para aquilo que é eterno, para as bênçãos eternas. Foi assim que Daniel se apegou, ele não se apegou às coisas do mundo. A sensibilidade de Daniel,
nesse desapego ao mundo ou com o mundo, a sensibilidade para com as bênçãos eternas levou esse jovem e agora já idoso a rejeitar os prazeres transitórios e anunciar ousadamente o juízo de Deus na face, né, cara a cara com aquele rei. Esse tipo de postura firme que confronta os pecados, esse tipo de postura firme que confronta pecadores, vão afastar as pessoas da gente. Vão afastar pessoas do nosso ciclo. Mas o maior compromisso do profeta, o maior compromisso do crente, não é com o mundo, não é com as coisas do mundo, não é com as coisas aqui da terra, não é com aqui e agora. O nosso maior compromisso é com Deus, é com o Senhor Jesus e é com a sua palavra. A queda da Babilônia é um retrato, irmãos, da futura queda do mundo. Apocalipse capítulo de número 17. Esse sistema mundano que o demônio controla. E os crentes, eles creem na Bíblia, ou poderíamos dizer os cristãos que creem na Bíblia, porque tem cristão que diz que não crê na Bíblia, mas os cristãos que creem na Bíblia já podem ver a escrita na parede. Porém, entretanto, todavia, os governantes que estão cegos continuam com seu orgulho, com seu prazer, e não querem perceber que o Senhor está chegando, não querem perceber que Ele vem. Daniel diz para Belsazar: tu não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. A igreja tem pregado, tem anunciado, tem proclamado o Evangelho, e os governantes, os incrédulos, os indiferentes a Deus, ouvem: vocês não humilharam-se, o coração de vocês não se humilharam, ainda que vocês tenham conhecimento de tudo isso. É como se Daniel dissesse: e você ainda vai ou não vai se humilhar diante de tudo isso que você tem ouvido e aprendido a respeito de Deus? Vai querer experimentar o mesmo juízo que Belsazar sofreu, o mesmo juízo que pecadores sofreram e estão sofrendo por ouvir e não atender à voz do Senhor? E a igreja tem esse compromisso, essa responsabilidade de anunciar o Evangelho. Por vezes o Evangelho, quando anunciado, ele é salvação para uns e juízo para outros. Salvação para os que creem e juízo para os que ficam indiferentes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a focarmos, estarmos sempre de olho, irmãos, na eternidade. Porque dia a dia o mundo vai falar: olhe para aqui agora, né? Viva a sua vida. Mas nosso foco está lá, nos céus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Diante de tantas pressões, diante de tantos atrativos, de seduções do mundo para nos derrubar, para nos fazer desviar, para, ó Deus, tirar o nosso foco, para juntarmos tesouros aqui na terra e não nos céus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e nos dê a firmeza de Daniel, que o Senhor nos dê a firmeza, ó Deus, de tantos outros, bem como a firmeza do nosso Salvador Jesus, que quando tentado, respondeu à altura ao diabo lá no deserto. Senhor, ajuda-nos a focarmos na eternidade. Não nos permita perder tempo, ó Deus, em festas, em celebrações sem limites e que são irreverência ao Senhor. Mas nos permita agir aqui na terra como crentes responsáveis e ao mesmo tempo tementes ao Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia das nossas vidas e permita-nos mais um dia debaixo da graça, do cuidado e da obediência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, obrigado por estar conosco. Convido você para estar conosco logo mais às 19 horas. Nós transmitimos o culto lá da igreja e você é nosso convidado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus.